Na tela de controle de processos, cada usuário poderá organizar a disposição dos processos por meio de alguns recursos, e a unidade poderá se organizar enquanto equipe para a execução dos trabalhos. Vamos mostrar aqui os recursos que são nativos do Sistema Eletrônico de Informações e em um outro vídeo nós vamos mostrar alguns recursos que são possíveis através de um plugin chamado SEI++. Dois recursos bastante úteis que encontramos aqui na tela de controle de processos é o de gerenciar marcadores ou marcadores e o de anotações. Conseguimos visualizar esses elementos ao lado de cada processo. Estes coloridos representam, então, os marcadores, que podem ser separados por temáticas ou prioridades, por exemplo. Este elemento aqui é um elemento de anotação, em que rapidamente informações sobre ele aparecerão na tela. E tudo isso é configurado pelo usuário. Anotações. Para realizar anotações em um processo, mas a intenção é que estas informações não constem do processo, mas sirvam apenas para auxílio na condução do mesmo, nós utilizamos então esta ferramenta chamada anotação. Ela está presente na tela de controle de processos e também está presente quando estaremos na outra tela, que é chamada tela do processo. Nós escolhemos o processo desejado ou os processos desejados, porque aqui nós conseguimos fazer operação em lote. Clicamos no ícone de anotações e aqui nós poderemos então escrever uma mensagem. Por exemplo, não tramitar este processo até o fechamento da folha de pagamentos. Esta informação não vai constar em despacho internamente ao processo, não vai acompanhar o processo ao longo de sua trajetória, é apenas uma orientação interna. Basta clicar em salvar. Se observarmos agora, o nosso processo, então, possui esta informação. Não tramitar este processo até o fechamento da folha de pagamentos. Na cor amarela, ele tem uma determinada prioridade. Se nós quisermos trocar a prioridade desta anotação ou alterar a mensagem desta anotação, basta selecionar novamente o processo e clicar no ícone de anotações. Aqui, o usuário poderá reformular esta frase, poderá apagar esta frase ou poderá trocar a prioridade. Vou colocar aqui que agora ele é uma anotação prioritária. Ao realizar esta ação, o ícone que era amarelo passou a ter a cor vermelha. Para alterar o texto ou retirar a anotação, basta selecionar o processo e clicar em Anotações. Basta apagar o texto e apagar o texto, clicar em Salvar. Perceberá que agora a anotação deixará de constar para este processo. Vamos falar agora sobre outro recurso interessante para organizar a tela de controle de processos, que é o marcador. Para verificar marcadores já existentes ou definir um novo marcador, basta selecionar o processo desejado ou os processos desejados, clicar em Gerenciar marcador, escolher um marcador já criado ou então criar um novo marcador. A título de exemplo, vamos escolher um marcador já criado. Posso, por exemplo, escolher que este processo trata de declarações COTED e vou colocar aqui. Posso ainda colocar um texto complementar. Teste Descomplicando o SEI. Esta mensagem irá aparecer quando você posicionar o mouse sobre o marcador na tela de controle de processos. Vou clicar em Salvar. Veja que o processo selecionado agora passou a ter este marcador
com aquela anotação que nós colocamos. Caso o usuário não queira mais trabalhar com o marcador, basta selecionar o processo, clicar em Gerenciar marcadores e escolher a opção Vazia e clicar em Salvar. Aquele processo, então, não terá mais um marcador à sua frente. Para verificar os marcadores existentes ou então criar um novo marcador, basta clicar em Marcadores. Aqui você poderá ver ou editar os marcadores existentes. Poderá trocar o nome do marcador ou poderá criar, então, um novo marcador. Por exemplo, eu escolho a cor desejada, que pode ser repetida em relação às outras cores, e aqui eu troco o nome. Por exemplo, Teste Marcadores. E clico em Salvar. A partir deste momento, o teste marcadores poderá ser utilizado para qualquer processo. Para utilizar um marcador, basta eu retornar para a tela de controle de processos por meio deste botão, escolher o processo desejado, clicar em Gerenciar marcador e efetuar a troca e salvar. Uma vez criados os marcadores pelo usuário e distribuídos entre os processos, uma ação interessante que o usuário pode fazer é modificar essa tela e trabalhar com a visualização por marcadores. Uma vez que eles estão distribuídos por temáticas ou prioridades, o usuário poderá trabalhar somente com a visualização de um grupo de processos. Por exemplo, vou selecionar esse denominado REA 2020. Vou clicar e ele somente vai me apresentar na tela principal os processos que possuem este marcador. Eu posso voltar para a visualização anterior, sem filtros, e posso escolher um outro marcador, por exemplo, o marcador Estagiários Coted. Neste momento, somente os processos com esta marcação é que irão aparecer na tela principal, na tela de controle de processos. Isso facilita trabalhar com processos com datas de finalização que estão próximas ou estabelecer metas e prioridades.